Olá, olá, olá pessoal, continuando a nossa série Amar a Deus. E hoje a gente vai falar sobre uma situação que até você já deve ter observado em filmes ou já ouviu alguém comentando sobre isso, que é aquela situação que Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto e passa por vários momentos, né? Desde que Jesus estava passando fome, o diabo fala: se você é filho de Deus mesmo, transforma essa pedra aqui em pão. Se porque está escrito, se você ordenar, os anjos vêm e vão cuidar de você. Enfim, Satanás usou a própria escritura, né, as coisas que estavam escritas para afrontar Jesus. E às vezes a gente confunde esse ponto de afrontar e confrontar. Afrontar é uma investida sem lucro, sem positividade ou assertividade, melhor dizendo. E o confrontar é algo que é para uma transformação, e é o que a palavra de Deus faz com as nossas vidas. Mas culmina na situação de que o diabo fala: se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos da terra, né? Mostrando lá das alturas para Jesus. E Jesus fala para ele: basta, aparta daqui, sai daqui, porque está escrito: adorarás apenas o Senhor, o teu Deus, e prestarás culto somente a Ele. Outras versões até tem uma informação a mais bem interessante, fala que e somente a Ele servirás. Sabe, é muito interessante isso, porque esse é exatamente o ponto que conecta com o mandamento anterior de que não farás ídolos e não se prostrará a eles. E isso puxa a questão do mandamento de prestar culto apenas a Deus. Eu não sei se você conseguiu reparar, mas Jesus citou exatamente nessa situação, com poucas palavras de diferença, exatamente esse mandamento que ele fala. Está escrito que prestarás culto apenas ao Senhor teu Deus. Sabe, ou seja, a gente deve se prostrar somente ao Senhor quando estamos cansados de uma vida afundada na lama, que não aguentamos mais e que não conseguimos forças para sair de lá. É o momento da gente prostrar e pedir o socorro de Deus, porque está escrito: olhe para o céu, de onde virá o meu socorro? Virá do Senhor que fez os céus e a terra. Sabe? Em momentos de que a gente está extremamente agradecido, é um momento de se prostrar a Deus e cumprir o que está escrito: orai sem cessar, ou seja, orem sem parar, estejam agradecidos o tempo todo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em momentos que estamos cansados e sobrecarregados, muitas vezes nem está tudo ruim, tudo extremamente ruim, mas estamos cansados e sobrecarregados. E veja só, está escrito, Jesus falando: vinde a mim os cansados e os sobrecarregados, que o meu fardo é leve e eu darei descanso para a alma de vocês. Você consegue reparar que tudo tem uma conexão nas Escrituras, tudo tem uma conexão na Bíblia, mas a gente precisa compreender o que muitas vezes leva a gente a cultuar outras coisas sem ser unicamente a Deus, sabe? E esse é o ponto de conexão que eu comento. Quando a gente transfere o que pertence somente a Deus em nossas vidas para situações, pessoas, circunstâncias,
a gente só fala daquilo, a gente só vive aquilo, a gente só enxerga aquilo. E isso é uma forma de obsessão, ou seja, de cultuar aquilo. Muitas vezes, quando estamos tristes, a nossa mente vicia naquilo, o nosso corpo vicia naquilo, sabe? A gente espera muitas atitudes das outras pessoas porque acha que só as outras pessoas mudaram com a gente, que as outras pessoas se afastaram da gente, mas a gente não tá com os olhos abertos para ver a nossa parte na história, né? E a gente transfere isso também para Deus, porque é muito fácil, é muito cômodo a gente falar assim: nossa, Deus está distante de mim, parece que Deus não está nem aí para mim, Deus quer que eu sofra, sabe? Em nenhum lugar está escrito que Deus quer que a gente sofra. Muito pelo contrário, está escrito que Jesus disse que aqui nessa vida, na terra, a gente teria aflição, mas é para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, ou seja, mesmo o sistema corrompido, tendo o crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. E se a gente confessa isso, se a gente crê no coração e confessa com a nossa boca esse fato, Jesus vai nos salvar, porque ele sonda o coração. E a gente precisa tomar muito cuidado quando o nosso coração fica se inclinando a situações, por exemplo, igual eu comentei a questão da idolatria, a gente modernizou tanto esse pecado, transferindo isso muitas vezes para artistas, jogadores de futebol, bandas, até mesmo pessoas que transferem isso para políticos. E isso é muito complicado, sabe? Esse sentimento de adoração, de veneração, ele puxa essa atitude, esse comportamento de cultuar, até mesmo com os nossos corpos. É importante praticar uma atividade física, é importante cuidar da nossa saúde, mas chegando num ponto extremo de culto a si mesmo, isso é egoísmo, isso é idolatria a si mesmo. E como nós aprendemos hoje, está escrito que apenas a Deus a gente deve prestar culto. O problema disso tudo é que a gente em algum momento se esqueceu do real significado e aplicação da questão de culto. Padrões humanos muitas vezes estabelecem coisas e a gente começa a se render a padrões humanos, e também isso é uma forma de idolatria, de culto. Porque quando padrões humanos se tornam mais importantes do que o fato de prestar uma adoração, louvor, um culto a Deus, isso se torna bastante complicado também. Porque a gente tem o coração que precisa estar em alguma coisa. E se o nosso coração não estiver no lugar certo, ele não estiver sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai se inclinar sempre para algo doentio, sempre para algo pecaminoso, e isso vai virar um ídolo no nosso coração, isso vai se tornar motivo de girar a nossa vida ao redor daquilo, sabe? Igual a Terra, por exemplo, gira em torno do Sol, porque ali vem a fonte do calor, a fonte da luz, e é assim que as nossas vidas devem estar, elas devem girar ao redor de Jesus, comparando o Sol como o centro do universo, usando esse tipo de analogia. É assim que Jesus deve ser na minha e na sua vida, ele deve ser o centro, porque está escrito que ele é a luz e nele não há escuridão alguma. Por isso essa comparação com o Sol, que as perguntas que
que fiquem para nos questionarmos, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas, sejam: a quem eu estou servindo com o meu coração? A quem o meu coração pertence? O meu coração pertence à tristeza, à depressão? O meu coração pertence ao dinheiro? Ou o meu coração pertence a Cristo? E nele eu estruturo a minha vida. Como estamos vivendo? Será que a maneira que escolhemos viver está revelando a Cristo ou está cada vez mais revelando as nossas paixões egoístas? Porque lembre-se, está escrito: prestará reverência, culto, adoração somente a Deus, o Senhor.